Oi, pessoal. No vídeo Como eu descrevi de hoje, eu vou falar sobre a vértebra de transição. A gente encontra no padrão habitual da coluna vertebral 7 vértebras cervicais, 12 torácicas, 5 lombares, 5 sacras e 4 peças coxígeas. As vértebras localizadas acima do sacro são conhecidas como vértebras pré-sacrais. E esse padrão está presente em 80 a 90% das pessoas. Isso significa que em 10 a 20% das pessoas, a gente encontra variantes anatômicas, entre elas a vértebra de transição ou alteração na contagem do número de vértebras. E o que significa vértebra de transição? É uma vértebra que tem características de 2 segmentos distintos. As vértebras, com exceção das peças coxígeas, que são consideradas vértebras rudimentares, elas têm em comum a presença do corpo vertebral, dos pedículos, dos processos transversos e dos processos espinhosos. Só que as vértebras de cada segmento também apresentam características que são exclusivas daquele segmento. Então, a coluna cervical, ela apresenta algumas características que a gente só vê na coluna cervical. As primeiras vértebras cervicais, C1 e C2, elas têm anatomia que é muito específica, tanto que C2 é considerado o padrão ouro para a gente usar como referência na contagem do número de vértebras. Elas têm os forames transversos, que servem como uma proteção óssea para as artérias vertebrais. O corpo vertebral, ele é pequeno, é o menor dos corpos vertebrais, e elas apresentam os processos ulcinados que formam as articulações oncovertebrais. O segmento torácico, ele tem como característica a presença de facetas costais, que é onde os arcos costais vão se articular, com o corpo vertebral formando as articulações costovertebrais e com os processos transversos formando as articulações costotransversas. E os corpos vertebrais, eles vão aumentando de tamanho de superior para inferior. Então, os corpos vertebrais torácicos, eles são um pouco maiores que os corpos vertebrais cervicais e T12 é maior que T1. No segmento lombar, as vértebras já são maiores do que as vértebras torácicas e a orientação das facetas articulares é um pouco diferente. E existe o processo mamilar na faceta superior, que é onde vão se inserir alguns músculos paravertebrais. Então, essas aqui são imagens 3D de exemplos de vértebra torácica e vértebra lombar para mostrar as diferenças. Aqui, à esquerda é a vértebra torácica, em cima, uma visão superior da vértebra, em que ela é cortada no plano axial, embaixo uma visão de perfil, e aqui a vértebra lombar, uma visão superior, uma visão de perfil. Então, o que caracteriza a vértebra torácica é a presença de um arco costal bem formado, e esse arco costal ele vai se articular com o corpo vertebral na articulação costovertebral, e aqui no perfil mostrando as facetas ou fóveas no corpo vertebral, onde as costelas vão se articular, e as costelas também se articulam no processo transverso, que tem uma faceta articular no processo transverso e tem uma proeminência óssea, que é a proeminência costal no arco costal. Aqui no perfil mostrando a faceta articular aqui do processo transverso, que vai formar a articulação costa-transversa. Já o processo transverso da vértebra lombar não tem nenhuma faceta articular. E aqui no perfil ele tem também um formato um pouco diferente. Em relação às facetas articulares, né, que vão formar as articulações facetárias ou interapofisárias, a faceta superior da vértebra torácica ela é virada para trás, ela tem orientação posterior. Enquanto que a faceta superior da vértebra lombar tem orientação medial, ela é voltada para dentro. E nessa faceta superior, a gente tem o processo mamilar, que é uma proeminência óssea, onde vão se inserir alguns músculos paravertebrais. Já as facetas inferiores, na coluna torácica, ela é voltada para frente, né? Ela tem uma orientação anterior, enquanto que a faceta inferior lombar, ela é voltada para lateral. E o sacro, ele é formado por 5 vértebras, mas elas são fundidas, e aqui a gente tem os forames sacrais, sendo que S1 é a mais larga e o sacro tem aquele formato de um triângulo invertido. Então, por que a vértebra de transição tem esse nome? Porque ela acontece na transição dos segmentos vertebrais. Então, pode ser na transição crânio-cervical, na transição cérvico-torácica, na transição tóraco-lombar ou na transição lombosacra. Então, lá na embriogênese, cada somito ele deve se diferenciar em uma determinada vértebra de um determinado segmento. Então, a gente pode raciocinar que a vértebra de transição é como se fosse uma vértebra rebelde, né? Essa vértebra aqui, por exemplo, ela deveria se diferenciar em C1, mas ela queria fazer parte do crânio.
Então, ela acaba ficando uma vértebra que tem uma característica mista. Então, ela pode, por exemplo, ser fusionada ao osso occipital. O mesmo pode acontecer em C7. Essa vértebra aqui era para se diferenciar em C7, mas ela gostaria de ser uma vértebra torácica. Então, ela acaba apresentando características dos dois segmentos. Um exemplo, esse aqui, que é uma vértebra cervical, né, C7, que apresenta características de uma vértebra cervical, como os processos uncinados, que vão formar articulação oncovertebral aqui com o C6, mas ela também tem uma característica de vértebra torácica, que é a presença de um arco costal articulado com a vértebra. Então, isso quer dizer que eu devo chamar esses casos de vértebra de transição no laudo, eu escrevi errado a minha vida inteira? Não. Na verdade, eu coloquei esses casos aqui para mostrar o conceito. O conceito de vértebra de transição é uma vértebra que apresenta características do seu próprio segmento e do segmento adjacente. Então, você pode ter uma vértebra de transição crânio-cervical ou cérvico-torácica. Por que ninguém usa o termo vértebra de transição nessas regiões e muita gente nem sabe que esses casos são casos de vértebra de transição? Porque quando a vértebra de transição acontece aqui, isso acaba não alterando a contagem no número de vértebras. Por quê? Não importa o que aconteça entre C1 e a base do crânio em relação a alterações morfológicas, C2 continua sendo C2, continua apresentando o processo odontoide, continua servindo para a numeração de todas as vértebras, porque a partir de C2 as vértebras vão manter a contagem normal. A mesma coisa quando a gente tem C7 apresentando um arco costal, ele continua sendo C7 e T1 continua sendo T1. Então não há alteração na contagem das vértebras. O importante nesses casos é descrever os achados. Ou que você encontrou uma fusão crânio-cervical, ou que você encontrou ou arco costal em C7 e dizer qual lado, porque isso pode ser uma informação importante que pode ser causa dos sintomas dos pacientes. Então, nas vértebras de transição superiores, basta descrever os achados. O nosso problema são as vértebras de transição tóraco-lombar e lombosacra, porque não tanto pela vértebra de transição em si, apesar de alguns casos poderem até ser sintomáticos, mas na grande maioria isso é só um achado incidental de uma variação anatômica. O importante aqui da vértebra de transição é que ela altera a contagem das vértebras, principalmente das outras vértebras. Então, por exemplo, um paciente que tem uma vértebra de transição que não é diagnosticada num exame, mas é no outro, o paciente pode acabar tendo um exame em que ele tem uma hérnia L3, L4 em um laudo e a mesma hérnia descrita como L4, L5 no outro. Então, esse é o problema da vértebra de transição, você errar a descrição do nível de uma alteração que pode causar problemas, como, por exemplo, entrar no nível errado para infiltração, entrar no nível errado para uma cirurgia. Então, o objetivo desse vídeo é mostrar um passo a passo para que a gente cometa menos erros de nomenclatura, principalmente nos exames de ressonância magnética, de tomografia computadorizada, em que a gente só estuda a coluna lombar. E com isso a gente acaba não tendo a coluna vertebral inteira para fazer a contagem adequada do número de vértebras. Então, o primeiro passo é identificar que existe uma vértebra de transição. Depois que identificou, entender que tipo de vértebra de transição é essa. E quando eu falo tipo, eu não quero dizer que você precise decorar as classificações. Na verdade, não faz a menor diferença se aquela classificação é 2, é 3. O importante é entender o que existe diferente naquela vértebra para descrever corretamente aquela alteração e, com isso, a gente identificar se essa vértebra deve ser, por exemplo, uma lombarização de S1 ou uma vértebra de transição tóraco-lombar com características lombares, por exemplo. Então, identificar o tipo é identificar as diferentes formas de apresentação da vértebra de transição. E depois que identificou a vértebra de transição, nomear essa vértebra e as demais vértebras da coluna de uma forma coerente, que fique claro para o médico assistente e que não dê tanta divergência no grupo em que você trabalha, para não ficar cada laudo descrevendo alteração em um nível diferente. Então, no caso de uma vértebra de transição que aconteceu em T12, como eu falei, essa vértebra é aquela T12, mas que ela queria ser L1. Então, ela acaba apresentando características de uma vértebra torácica. E qual é a característica da vértebra torácica? Um arco costal. Então, algum tipo de arco costal essa vértebra vai ter que ter. Só que, como ela tem uma alteração no desenvolvimento, não vai ser um arco costal normal. Então, ele vai ser um arco costal hipoplásico, e a definição de um arco costal hipoplásico é o que é menor ou igual a 3,8 centímetros, ou um arco costal que se articula, por exemplo, com pedículo, que não é uma situação
habitual é se articular com o corpo vertebral e o processo transverso. Então, esse aqui, por exemplo, é uma radiografia da coluna lombar de uma paciente, que se a gente prestar atenção aqui na transição tóraco-lombar, a gente identifica um arco costal hipoplásico que parece se articular aqui com o vértebro. Então, essa paciente, a gente pode afirmar com certeza que ela tem uma vértebra de transição tóraco-lombar, mas ela apresenta um arco costal, só que hipoplásico à direita. E aí entra uma informação importante, é que o conceito de vértebra de transição não está diretamente relacionado ao número de vértebras. Ou seja, você pode ter uma vértebra de transição com número usual de vértebra, com vértebras a mais. Geralmente, as vértebras a mais acontecem na coluna torácica ou na coluna lombar, vértebras a menos, também nas mesmas regiões, e variação no número e forma das costelas. Então, nesse caso aqui, eu sei que ela é uma vértebra de transição tóraco-lombar e ela tem uma característica torácica. Mas eu preciso contar desde lá de C2 para saber que nível é esse. Então, se eu venho contando lá de cima e chego à conclusão que ali é T10, aqui é T11, essa vértebra de transição é T12. Mas se eu venho contando e T12 está ali em cima, e essa vértebra tem um arco costal, eu posso dizer que ele tem uma vértebra de transição, mas essa vértebra de transição é uma vértebra a mais. É uma vértebra que alguns autores colocam como T13 ou só como vértebra de transição tóraco-lombar, que apresenta um arco costal hipoplásico à direita. Mas se a vértebra de transição, ela acontece em L1, que ela pode acontecer tanto no nível acima quanto no nível abaixo. Então, nesse caso, ela também vai apresentar características da coluna torácica lombar, mas como a vértebra de transição é uma vértebra lombar, ela não vai ter as facetas articulares, porque ela não tem um arco costal articulado à vértebra. A alteração morfológica dessa vértebra, ela acontece no processo transverso, que tem alguma forma de displasia. Ou ele está ausente, ou ele é hipoplásico, ou ele tem o que se chama de um centro de ossificação acessório ou não fusionado. Então, esse aqui é um exemplo da literatura em que a gente não deve confundir esse tipo de situação com um arco costal hipoplásico. Por que isso aqui não é um arco costal hipoplásico? Porque não existe nenhuma faceta articular na vértebra. A gente vê aqui um ossinho solto. Por isso que ele é descrito como um centro de ossificação acessório ou não fusionado, porque é um ossinho aqui que não se articula com nada. Então, isso aqui é uma vértebra de transição com característica lombar. Por quê? Porque ela não tem um arco costal, mesmo que hipoplásico articulado, ela tem aqui um ossinho solto que é secundário a uma displasia do processo transverso. Esse aqui é um outro exemplo que esse centro de ossificação acessória não fusionado é mais sutil. A gente vê que ele está aqui junto do processo transverso, ele não se articula com nada, e isso pode até ser confundido com fratura. Como é que a gente diferencia da fratura? Nem sempre é fácil, mas assim, além da história de trauma, nesse caso do processo transverso não fusionado, o centro de ossificação acessório não fusionado, a gente vê que ele, além de ser regular, ele é corticalizado. Então, aqui no detalhe, aqui no plano coronal, e aqui no 3D também no detalhe, mostrando para não confundir isso aqui com fratura, e perceba que aqui, ó, o processo transverso, ele é um processo transverso displásico, você vê que ele não é um processo transverso normal, como do outro lado ou das demais vértebras. Então, o que eu posso dizer aqui com certeza? Que isso é uma vértebra de transição tóraco-lombar que apresenta características lombares. Que vértebra é essa? Eu preciso contar. Então, se a vértebra de cima cai como T12, eu sei que isso aqui é L1. Então, é L1 que apresenta características de vértebra de transição. A gente só não pode esquecer que as alterações de desenvolvimento e as variantes anatômicas nem sempre andam sozinhas. A gente só pode ter certeza de qual vértebra a gente está falando contando a coluna inteira, porque nada impede que esse paciente também tenha 13 arcos costais, o que ele só tenha 11 vértebras torácicas. Por isso que é super importante que a gente conte desde lá de C2. E ele pode também ter 6 vértebras lombares. Então, a vértebra de transição tóraco-lombar, além dela ser menos estudada, não existe consenso na classificação e nem da prevalência dessa variação anatômica, porque tudo vai depender do que os autores consideraram como uma vértebra de transição tóraco-lombar. Por exemplo, o Carrino encontrou só 4% de vértebras de transição tóraco-lombar, porque ele só considerou VT quando a vértebra apresentava o arco costal de um lado e o processo transverso do outro. Já o Tatara, que é um autor japonês, ele encontrou 11%, quer dizer, mais do que o dobro, quase o triplo do que o Carrino encontrou, porque ele já classificou a vértebra de transição tóraco-lombar
em 3 tipos diferentes. Primeiro que esse é um dos poucos autores que eu encontrei que ele faz uma distinção entre arco costal curto e arco costal hipoplásico. Então, arco costal hipoplásico já é um consenso na literatura que é aquele arco costal menor ou igual a 3,8 centímetros. Mas o Tatarya também considerou que é uma alteração morfológica, que significaria uma vértebra de transição, quando o paciente tem um arco costal que é maior que 3,8, mas é significativamente menor que o arco costal do outro lado ou da vértebra de cima. Quer dizer, chama atenção que é um arco costal bem menor do que o habitual, mas ele não chegou a ser menor do que 3,8 centímetros. Então, ele colocou isso aqui como tipo A, e nesse caso desse arco costal curto, a cabeça do arco costal também é um pouco diferente, né? Ela é menor, ela é mais hipoplásica, mas é um arco costal que se articula com a vértebra e seria o tipo A. O tipo B já é o que tem realmente o arco costal hipoplásico, menor que 3,8 centímetros, ou esse paciente pode ter também alterações nas articulações costovertebrais ou costrotransversas que podem ser hipoplásicas. E o tipo C já seria aquele tipo em que você não vê o arco costal e você pode não ver nada, só a deformidade, né, do processo transverso e do que seria o local das articulações costovertebrais e costotransversas, e você pode ter esse núcleo fusionado, mas fusionado ao processo transverso, que até mimetiza um processo transverso semelhante a um processo transverso lombar normal, mas comparando com o outro lado, com as outras vértebras, é um processo transverso aqui diferente, assim, né? Um processo transverso displásico. Já o Parker, que já encontrou uma incidência um pouquinho maior, ele já classificou de um outro jeito. Ele já colocou o tipo 1 como arco costal hipoplásico, unilateral, bilateral, lembrando que do outro lado, tanto você pode ter um arco costal normal, que é mais raro, mais comum é você não ter arco costal nenhum. Esse caso aqui, por exemplo, que a gente citou no slide anterior, seria uma vértebra de transição tóraco-lombar desse tipo, em que a gente tem aqui um arco costal hipoplásico de um lado e nenhum arco costal do outro. O tipo 2, que ele subdivide em 2 tipos, você tem o arco costal normal de um lado e um processo transverso não fusionado, um núcleo de ossificação não fusionado do outro, ou você pode ter um arco costal hipoplásico com processo transverso aqui com o núcleo de ossificação não fusionado. Esse aqui que foi o que o Carrino considerou no trabalho dele, é você ter arco costal de um lado e um processo transverso não fusionado do outro. Por isso que ele encontrou só 4%, que ele restringiu muito a definição dele de VT tóraco-lombar. No tipo 3, você já tem aquele processo transverso meio troncho aqui, que articula com pedícula, que é essa região aqui do arco posterior deformada. Então, seria esse tipo 3. E o tipo 4 é aquele que você não vê nenhum tipo de arco costal, você só encontra o núcleo de ossificação não fusionado, que pode ser bilateral, pode ser unilateral. E todas essas classificações estão lá no site mscarrat.com.br. E, repetindo, você não precisa decorar, mas você tem só que saber as formas de apresentação em que a gente pode encontrar a vértebra de transição para conseguir identificar. E esse tipo 1, ele tende a cair no T12 porque ele é uma vértebra com características torácicas. E esse tipo aqui já cai como L1 porque ele não tem o arco costal. O tipo 2B e o tipo 3 são os tipos mais difíceis da gente identificar se deve ser T12, deve ser L1, isso aí realmente só com a contagem lá de cima de C2. E para complicar um pouco, além do conceito de vértebra de transição não estar relacionado ao número de vértebras, poder acontecer com qualquer número de vértebras, é muito comum existir associação entre as vértebras de transição tóraco-lombar e lombosacra. Então, quando um paciente apresenta uma VT tóraco-lombar, ele tem de 70% a 78% de chance de apresentar uma VT lombosacra também, ou seja, é muito mais comum quando você encontra uma VT tóraco-lombar ter a coexistência com a lombosacra do que você ter uma vértebra de transição tóraco-lombar isolada. Então, isso ainda complica mais a contagem, porque muitas vezes as pessoas não percebem que existe também uma VT tóraco-lombar. Então, vamos agora ver os tipos de vértebras de transição lombosacra. Da mesma forma que na transição tóraco-lombar, a VT pode acontecer em L5 ou em S1. Então, quando acontece em L5, da mesma forma, ela vai ter características de vértebra lombar e sacral. E nesse caso, a deformidade vai ser num processo transverso que apresenta uma megapófise, ou seja, o processo transverso, ele tem um aumento no diâmetro crânio-caudal que fica maior do que 19
19 milímetros, ou seja, tem um processo transverso grande. E esse processo transverso, ele pode permanecer não articulado ao sacro, como é o caso de um processo transverso normal, quer dizer, só um processo transverso grande. Ele pode se articular com o sacro ou ele pode se fusionar com o sacro. Então, é a partir daí que surgiu a classificação de Castalvi, que é a classificação mais utilizada e mais aceita para a vértebra de transição lombosacra, em que ela avalia essa transição no coronal. Então, isso aqui é o formato típico de uma transição lombosacra, em que você tem L5, os processos transversos, que tem um tamanho que aqui esse diâmetro é menor do que 19 milímetros, o disco e o sacro. No tipo 1, você tem só a megapófise transversa, sem nenhuma articulação com o sacro, ou seja, é quase a mesma coisa do típico, só que o processo transverso é grande. E o Castalvi subdivide os tipos em A e B, dependendo se a alteração é unilateral ou bilateral. Então, tipo 1A, você tem o processo transverso grande, que é a megapófise, só de um lado, e no tipo B, dos dois lados. O tipo 2 é quando você encontra já uma articulação, aqui de L5 com S1, que pode ser de um lado ou de outro. Isso aqui, às vezes, forma uma pseudoartrose, pode ser sintomático. E no tipo 3, você encontra uma fusão unilateral ou bilateral. O tipo 4 é um tipo misto, em que de um lado ele é tipo 2, ou seja, de um lado ele tem uma articulação, e do outro lado ele é tipo 3, ele tem uma fusão entre a megapófise transversa e o sacro. E a vértebra de transição, ela pode ocorrer também em S1, que vai apresentar características de vértebra lombar e sacral. E aí o O'Driscoll, ele criou uma classificação que permite a gente desconfiar de uma VT no plano sagital. Em que ele coloca aqui, isso aqui não são tipos de vértebra de transição, isso aqui são tipos de transição lombosacra no perfil ou no plano sagital. E que o tipo 1, você tem L5, um disco bem formado, S1, e não encontra nenhum disco aqui entre as vértebras sacras. O tipo 2, você já encontra um disquinho rudimentar aqui entre S1 e S2. O tipo 3, você já encontra um disco aqui bem formado. E você tem o tipo 4, que é o tipo mais associado à vértebra de transição, e que você tem uma vértebra que ela não é assim tão quadradinha como a superior, mas também não tem aquele formato tão trapezoidal como a vértebra inferior. E a VT pode ser tanto L5, quanto S1, quanto uma sexta vértebra. E daí que veio o conceito de sacralização de L5 e lombarização de S1. O que isso significa? Esse aqui é uma imagem da literatura, desse artigo aqui, em que ele mostra que a diferença, que quando você tem uma lombarização de S1, S1 fica com esse formato quadrado, que seria um formato de uma vértebra lombar, e você tem um disco aqui bem formado entre S1 e S2, que é aquele tipo 4 do O'Driscoll. Então, isso aqui seria uma lombarização de S1. Na sacralização de L5 é o contrário. L5, ao invés de ser quadradinha, ela tem aquele formato trapezoidal de uma vértebra sacral. E você, muitas vezes, tem aqui um disco rudimentar. Então, isso aqui seria L5 sacralizada. Então, são os dois tipos de VT da região lombosacra. E esse artigo aqui, ele ilustra que tudo depende de como você conta e do que você considera que é essa vértebra. Então, por exemplo, se eu considero que essa vértebra aqui é T12, o arco costal hipoplástico bilateral, eu vou contar L1, L2, L3, L4 e L5 e vou chegar à conclusão que isso aqui é uma sacralização de L5 que é articulada ao sacro à esquerda. Mas se eu não percebo que isso aqui tem um arco costal hipoplástico, por exemplo, que principalmente nos exames de ressonância, que a gente não consegue ver isso muito bem, e eu conto isso aqui como L1, L2, L3, L4, L5, isso aqui vai cair como uma lombarização de S1. Então, por isso que a gente, para ter certeza, a gente precisa contar desde lá de cima. E esse autor aqui, eu achei um trabalho muito interessante, porque ele mostra todas as combinações assim, mais frequentes que a gente encontra dos pacientes que têm vértebras de transição tóraco-lombar, junto ou não das vértebras de transição lombosacra. Então, não vou colocar todos aqui, eu coloquei aqui só os mais ilustrativos. Quem tiver curiosidade, tem aqui a referência do artigo e também todos esses esquemas, todas as combinações estão lá no site mscarrate.com.br. Isso aqui é só para mostrar como que a gente faz o passo a passo de interpretar um exame de coluna para não cair do cavalo na vigência de uma vértebra de transição. Então, qual é o primeiro passo? Identificar que há uma vértebra de transição lombosacra, porque eu vi que aquela vértebra ali está diferente do padrão. Então, eu identifiquei aqui. Tem uma vértebra de transição tóraco-lombar, que é uma vértebra diferente, tem uma vértebra de transição lombosacra, que é uma vértebra diferente. Aí depois, qual é o tipo
de VT. Quando eu falo tipo, não é o tipo das classificações. A gente não precisa saber se essa vértebra é tipo 1 de Castelvi, é tipo 2 de Tatara, ou tipo 2B de Parque. O que a gente precisa saber é qual é a forma que essa vértebra pode se apresentar para reconhecer. Então, é o tipo dessa vértebra. É uma vértebra de transição que tem um arco costal hipoplásico à direita. Então, é uma vértebra de transição que tem uma característica de uma vértebra torácica. Então, essa aqui é um tipo 1 e essa aqui é um tipo 2A. Mas isso aqui não é importante. O importante é eu reconhecer, saber que existem essas formas de apresentação, para depois nomear corretamente aquela vértebra de transição e as demais vértebras, ou mesmo que eu não consiga nomear corretamente, mas nomear de um jeito que crie uma coerência, que quem trabalha comigo vai tender a nomear da mesma maneira e que vai ficar muito claro para o médico assistente que receber aquele laudo de qual vértebra que eu estou falando. E também vai ajudar muito no controle evolutivo, porque não tem nada pior do que a gente receber um exame anterior em que foi descrito uma alteração, por exemplo, em L3, L4, e que a gente acha que, na verdade, a alteração é L4, L5. E a gente fica naquela saia justa, que nível que a gente vai colocar. Então, essa ideia é que a gente tenha um padrão, pelo menos para a grande maioria dos casos, existir uma reprodutibilidade daquele nível que a gente descreveu. Se eu conseguir contar lá de cima e concluir que essa aqui é T12, eu sei que essa vértebra de transição aqui é uma vértebra supranumerária, seria uma 13ª vértebra com características de uma vértebra de transição. Então, nesse caso, eu coloco no laudo que é uma vértebra de transição toracolombar supranumerária, que apresenta um arco costal hipoplásico à direita, e eu denomino VT. E aí, como essa vértebra eu contei como uma vértebra de transição VT, eu vou chamar essa aqui de L1, a de baixo, não vou chamar essa aqui de L1, porque ela tem um arco costal. Então, L1, não, teoricamente, não pode ter arco costal. Então, eu chamo T12, chamo VT como uma vértebra supranumerária, e aí que vai cair L1, L2. Vou descrever esse colapso aqui como L3, L4, e essa aqui é L5. E aí eu vou dizer que tem também uma vértebra de transição lombosacra, que apresenta megapófise transversa à direita, articulada ao sacro, considerada sacralização ou hemissacralização, né, porque é de um lado só, de L5. Agora, se na contagem aqui cai em T11, então eu posso dizer que essa vértebra de transição toracolombar é T12. Então, VT, toracolombar, considerada T12 com arco costal hipoplásico à direita. E vai continuar a contagem L1, L2, L3, L4, L5, continuou do mesmo jeito, aqui L3, e também ficou do mesmo jeito a vértebra lombosacra com a megapófise, que foi considerada a sacralização de L5. Já nesse outro caso aqui, né, o que a gente identifica? Que tem uma vértebra de transição toracolombar também, e que tem uma vértebra de transição lombosacra também. Que tipo é essa vértebra? Bom, esse tipo de vértebra aqui, ele tem aquele ossinho que não articula com nada, que seria um núcleo de ossificação acessório. Então, eu estou diante de uma vértebra de transição com características de uma vértebra lombar. Aí eu vou contar lá de cima. Caiu T12, eu vou chamar isso aqui de L1, que foi considerada vértebra de transição lombosacra, considerada L1 com processo transverso não funcionado à direita. Se isso aqui é L1, aqui é L2, L3, L4, L5 e S1. E aí, nesse caso, é uma VT lombosacra que apresenta megapófise transversa à esquerda, articulada ao sacro, considerada lombarização de S1. Veja que, comparando com o caso anterior, o aspecto é o mesmo. Ela só é L5 ou S1 por causa da contagem das vértebras superiores. Mas vamos supor que eu consiga, nesse exame, contar as peças sacras e eu identifico 5 peças sacras. Então, eu penso, esse paciente tem uma vértebra a mais. O importante é deixar claro no laudo. Se eu não contei as peças sacras, eu encontrei 4 peças sacras, ou o sacro não pegou, eu vou dizer que eu considerei essa aqui, esse 1. Mas se eu quiser considerar que tem uma vértebra supranumerária, eu vou considerar L2, L3, L4, L5, isso aqui como a 6ª vértebra. Eu vou colocar isso no laudo. Vértebra de transição supranumerária, que apresenta megapófise transversa à esquerda, articulada ao sacro, denominada VT, com disco rudimentar entre VT e S1, só para ficar claro o que eu estou chamando de S1. E aí uma pergunta, né, que é muito frequente, isso é uma polêmica na literatura e nas aulas que a gente vê de radiologia, é até que ponto os reparos anatômicos são úteis para a gente identificar uma vértebra de transição. Eu coloquei no site esse quadrinho com todos os reparos anatômicos descritos que eu encontrei na literatura. E como são muitos, a
gente fica na dúvida, qual que serve, qual que não serve, algum serve, nenhum serve. E é o que eu cheguei à minha conclusão pessoal. Eu acho que o reparo anatômico que serve é aquele que restringe aquela localização a um nível específico. Porque, por exemplo, o cone medular, né? O cone medular, ele pode estar localizado desde T12 até L3. Então, ele não me ajuda a definir qual é o nível que eu estou. Porque naquele passo a passo, depois que a gente conhece o conceito, conhece os diferentes tipos, identificar uma vértebra de transição deixa de ser difícil. Então, a gente sabe que tem uma vértebra de transição. O nosso problema é o que a gente vai chamar de L5, o que a gente vai chamar de VT, o que a gente vai chamar de L1. É esse que é a nossa questão. Então, para mim, os reparos anatômicos são aqueles que estreitam essa localização para quando a gente só tem um segmento, só tem a coluna lombar, a gente pelo menos ajudar a decidir o que a gente chama. Porque não adianta só, não vou chamar VT. Tudo bem, mas você vai botar VT com o quê? VT com L5, VT com S1, VT com L4. Então, essa que é a grande questão. Então, o que eu acho que é importante? Esses que têm níveis muito amplos, como, por exemplo, a artéria mesentérica superior, pode ser desde T11, T12 até L2. Não serve muito. Cone medular não serve muito. O que eu acho que serve? Artéria renal direita, a porção proximal ali no plano sagital, quase sempre pega, logo na saída dela ali da aorta. Por quê? Em mais de 90% dos casos, ela vai estar entre o final de L1 e o começo de L2. Geralmente no disco, mas ela pode estar ali no platô inferior ou no platô superior. Mas ela vai estar naquela região L1, L2. Então, já restringiu um pouco o nível. O outro é a bifurcação aorta ilíaca, porque ela vai ficar em 97% dos casos, ou seja, quase sempre, ela vai ocorrer antes do disco L4, L5, que na grande maioria vai ser ou L4, L5 mesmo, ou na metade inferior do corpo de L4, mas pelo menos você também afunilou uma região ali que é entre L4 e L5. Quando você tem uma radiografia, uma tomografia, o maior processo transverso, quando existe um processo que se destaca como sendo o maior de todos, esse geralmente é L3, então isso ajuda. Por que o ligamento ilho-lombar, eu até coloquei na enquete do Instagram, né, quem participa viu, que a maioria colocou um reparo anatômico que é muito útil. O que o ligamento ilho-lombar diz é que aquela é a última vértebra com características de vértebra lombar, porque numa coluna padrão vai ser L5, mas o nosso problema não é a coluna padrão, o nosso problema é a coluna que tem VT, porque aí se essa VT tiver características de uma vértebra lombar, o ligamento ilho-lombar vai estar nessa vértebra, independente dela ser L5, dela ser uma vértebra supranumerária, né, uma sexta lombar, ou dela ser uma lombarização de S1. Ela tem característica lombar, vai ter o ligamento ilho-lombar. E aí você fica convicto que aquela vértebra ali é L5, que nem sempre é. Então, o resumo de como eu descrevo é o seguinte: quando eu tenho um número de vértebras normal, eu mantenho a nomenclatura da vértebra usual, descrevendo as características. Então, eu vou dizer que é T12, com arco hipoplástico, que é L1, com núcleo de ossificação, que é uma sacralização de L5, que é uma lombarização de S1. Quando eu só tenho a coluna lombar e eu não sei o número de vértebras, é nessa situação que eu acho que os reparos anatômicos ajudam. A artéria renal direita me ajuda, porque ela geralmente vai cair em L1, L2, não é 100% dos casos, por isso que não pode botar a mão no fogo, mas vai ser na grande maioria. A bifurcação aórtica, numa grande maioria, entre L4, L4, L5, e o maior processo transverso em L3. E quando você tem uma combinação desses 3 achados, ou de 2 achados, isso já aumenta o seu índice de acerto para mais de 95%. Então, eu acho que é um critério bom de desempate. E aí eu uso esse reparo anatômico para definir o que eu vou chamar. Porque aí, se aquele nível me permite identificar o que é L1, L2, L4, L5, eu vou dizer se aquilo ali é uma sacralização, se é uma vértebra supranumerária. Então, eu vou poder dizer, baseado nesse reparo, mas sempre com o cuidado de colocar critério clínico, né, se o paciente for submetido a algum procedimento ou cirurgia, correlacionar com o estudo radiográfico da coluna vertebral para confirmação dos níveis, porque sempre vale a pena reforçar, saber se uma vértebra é L5, L3 ou é supranumerária, só contando lá de cima. Isso aqui é um artifício para quando a gente não tem. A gente vai ter um grande índice de acerto se escolher esses reparos para definir qual é, mas a gente sabe que a gente vai poder errar em 3 a 5% dos casos, por isso que sempre tem que colocar essa frase. E quando eu tenho uma vértebra supranumerária, nesse caso é que eu chamo de VT. Então, nesse caso aqui, eu vou chamar número normal, vou chamar da onde caiu, T12, L1, L5, S1, vértebra supranumerária, VT, e
quando eu não sei o número de vértebras, eu uso o reparo anatômico, a vértebra que caiu, e deu um número, parece ser a mais de vértebra, eu vou usar VT. Então, esse aqui é um exemplo que eu achei interessante, porque ele mostra como o ligamento ilho-lombar não serve muito para contagem. E como os reparos anatômicos te ajudam a desconfiar que existe uma vértebra de transição. Então, essa aqui é uma coluna lombar, aquela coluna lombar comum da pilha, que você só tem a lombar, começa a contar de S1, vai subindo, né? Você não tem outro jeito, tem que contar de baixo para cima, e chegou a esses níveis aqui. Então, se existisse uma hérnia aqui, por exemplo, você ia dizer que era L3, L4, se fosse aqui, você ia dizer que era L4, L5. E essa paciente, por acaso, tinha uma tomografia de tórax também. Então, a gente conseguiu contar, né, os arcos costais. Essa paciente tinha os arcos costais padrão, 12 arcos costais bem formados. Então, aqui seria T12, aqui seria L1, que também não apareceu ter nada aqui. Então, o tipo da coluna que a gente acha que a gente acertou os níveis. E aí, vamos ver agora os reparos. Isso aqui é a artéria renal direita, né? Você vê logo aqui na saída, né? Você vê a aorta, a primeira bolinha que aqui aparece é a artéria renal direita. Mas ela caiu em T12 L1, que não é o habitual. O habitual é cair aqui, entre L1 e L2. Então, vamos conferir lá com a bifurcação da aorta. A bifurcação da aorta caiu em L3, L4. Geralmente, ela cai aqui, entre L4 e L5. Então, você já desconfia que esse paciente não tem o número padrão de vértebra. Ele pode ter uma VT. Só que, nesse caso, por sorte, o paciente tinha a coluna torácica com... Então, a gente conseguiu contar lá de cima. Então, a gente conseguiu contar desde C2. Então, contamos na cervical, contamos na torácica, e quando a gente estendeu aqui a contagem para a lombar, olha onde caiu a L5. Então, essa paciente aqui tem uma vértebra a mais que não tem como você desconfiar se você só olhar para a cara aqui das vértebras. Essa paciente aqui tem uma vértebra a mais. E vamos agora ver, sabendo agora que ela tem uma vértebra a mais, se o reparo anatômico bate, bate direitinho. Artéria renal direita entre a margem inferior de L1 e superior de L2. Então, coincidiu. Bifurcação da aorta, L4, L5. Coincidiu. Então, olha como esse reparo foi útil. Foi útil para ter certeza? Não, mas foi útil para desconfiar. Então, desconfiando, você já vai chamar essa vértebra aqui ou de VT ou de uma lombarização de S1. E olha onde caiu o ligamento ilho-lombar. Aonde ele deve cair mesmo? Na última vértebra que tem características lombares. Caiu em L5? Não. Então, por isso que eu acho, porque quando tem uma vértebra de transição, não vai fazer diferença. Se ela tiver uma cara de lombar, o ligamento ilho-lombar vai cair porque ele é a última, mas L5, na verdade, é a vértebra de cima. Então, você vai, na verdade, ter uma falsa sensação de segurança. A gente tem feito de rotina o coronal. Então, aqui no coronal, a gente viu também o ligamento ilho-lombar caindo nessa vértebra, que não é L5. E essa vértebra tem aqui uma megapófise. E, nesse caso, a gente conseguiu também contar o sacro. Então, a gente viu que tem 5 peças sacras. Então, acabou chegando à conclusão que essa aqui é uma vértebra supranumerária lombar. Supranumerária eu chamo de VT. Então, vértebra de transição lombosacra, considerada vértebra lombar supranumerária, denominada VT, com megapófise transversa esquerda. E aqui, voltando àquela paciente, né, que é a imagem ampliada, em que a gente identificou aquela vértebra de transição tóraco-lombar, porque ela tem aqui o arco costal hipoplásico, se a gente usar aquele reparo anatômico do maior processo transverso L3, isso vai me permitir contar que isso aqui é T12, L1, L2, L3, L4, e que eu tenho aqui uma sacralização de L5. Mas pelo menos você vai conseguir definir o que você vai escolher chamar cada vértebra. Então, eu vou escolher chamar isso aqui de T12, com um arco costal hipoplásico à direita, e eu vou chamar isso aqui de uma sacralização de L5, em que as megapófises estão fusionadas ao sacro. Então, aqui no perfil, eu vou chamar essa aqui de L5, até porque se a gente for contar aqui, parece que aqui é S1, S2, S3, S4, S5, então tá batendo. Então, meu índice de acerto vai ser grande se eu colocar uma VT tóraco-lombar considerada T12 com arco hipoplásico à direita e lombosacra considerada sacralização de L5. Então, para quem quiser mais detalhes de todos esses esquemas, a gente já tem bastante conteúdo nas classificações de coluna, com estenose de canal, estenose foraminal, e recentemente foi incluído a classificação das vértebras de transição. Então, tem todas essas vértebras, e também no caso do mês de novembro de 2021, também foi um caso com resumo de vértebras de transição. Bom, gente, foi isso. Mais um caso vamos descrever e até a próxima.